Efésios 6, do 10 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Oremos. Pai bendito, Pai de amor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Bendizemos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor é bom e porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso. Nós, Senhor Jesus, engrandecemos o Senhor, Pai. Nessa noite nós te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meus queridos, como nós lemos aqui, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como vestir a armadura de Deus. Como nos vestir deste privilégio que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas, elas vivem negligenciando algo que é uma verdade latente e real, que nós estamos constantemente sob ataque do inimigo. Infelizmente, eu falo isso com pesar no coração. Algumas pessoas parecem não entender e não compreender essa verdade tão real, que nós, seres humanos, Igreja do Senhor Jesus, estamos diariamente sendo atacados pelo inimigo. Alguns crentes, irmãos, eles preferem fechar os olhos para essa guerra. Alguns crentes preferem fechar os olhos para essa verdade no intuito de que com a indiferença eles encontrarão nessa batalha um lado neutro. E não é isso que nós encontramos aqui. O apóstolo Paulo está sendo questionado pela igreja que ele fundou em Éfeso, na Ásia Menor, do porquê ele, um homem tão bom, piedoso, um homem santo, e não no sentido total da palavra, mas um homem santo no sentido prioritário da palavra, um homem que foi separado para essa obra, estava preso em Roma. E ele diz que ele é embaixador em cadeias e que ele estava preso, mas que aquela igreja não precisava ficar preocupada, que aquela igreja não precisava ficar preocupada com a sua prisão, porque aquilo fazia parte do plano de Deus. E que aquela igreja não ficasse neutra diante do que estava acontecendo. E que aquela igreja não se revoltasse contra o Império Romano, mas que visse que a luta, na verdade, da igreja não era contra alguém de carne e osso, mas contra um sistema maligno que estava operando e atuando nas potestades do ar. Então alguns crentes, eles preferem fechar os olhos para essa guerra, no intuito de que, fechando os olhos, fazendo de conta de que nada está acontecendo comigo, eu estou em um lado neutro. E o apóstolo Paulo deixa claro que não existe lado neutro. Ou você está do lado do inimigo, ou você está do lado que está recebendo ataques de uma artilharia pesada.
Outros superestimam o adversário, dando-lhe autoridade e poder que ele não possui. Existem pessoas que estão extremamente amedrontadas e vivem amedrontadas com medo do diabo, e se fala em diabo, a pessoa treme toda. E existem ministérios, irmãos, que foram montados em cima disso, de como vencer o diabo, o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, qual o lugar da cidade que você tem que fazer, quantos dias tem que enterrar um óleo no chão. E a gente não vê nada disso na Bíblia, né? De pessoas dizendo, não, tem que levar o óleo no monte, fazer um buraco, colocar o óleo tem que ser extra virgem, colocar não sei quantas pedras, e demorar quantas luas, e aí você vai pegar aquele óleo, e aquele óleo vai ser ungido, e você vai vencer o inimigo com o óleo ungido. Isso, irmãos, é mandinga gospel, não é nada disso que nós encontramos nas Escrituras. Nós vemos o apóstolo Paulo falando sim de uma batalha, e aí nós encontramos pelo menos aí 3 grupos, um grupo que não quer enxergar, um grupo que superestima o inimigo e um grupo que subestima. Um grupo que não está nem aí. E nós precisamos atentar para isso, irmãos, porque é algo sério, real, que acontece todos os dias. E a palavra de Deus vai dizer que são poderosos, são seres espirituais poderosos do mal, que atuam nas regiões celestiais. É verdade também, irmãos, que nós estamos em guerra. Talvez você já viveu o suficiente para aprender que a vida não é um mar de rosas. E que se você for contar, temos muito mais dias maus do que dias bons. Glória a Deus, nós não nos lembramos de todos. Mas já diz o sábio que a vida é sofrimento, nós sofremos ao nascer e também sofremos para deixar esse mundo. E entre o berço e a sepultura nós vamos encontrar vários dias maus. Por isso o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, vejam como vocês andam e andem diligentemente, como sábios e não como os loucos. Aprendam a contar os seus dias, porque os dias são maus. Ele fala isso aqui no capítulo 5. É verdade que nós estamos sendo atacados todos os dias. É verdade também que o diabo, o acusador, o mentiroso, ou Satanás, o adversário, está organizado e muito bem organizado com seus principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade para atacar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é verdade. E o apóstolo Paulo não omite, ele não esconde isso da igreja. Mas também há uma outra verdade nesse texto. E é uma verdade que nós temos que salientar. Também é verdade que nós, povo de Deus, não estamos desprovidos de recursos, armaduras e armas para essa intensa batalha. Também é verdade que não estamos sozinhos nessa batalha. O apóstolo Paulo diz no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. É verdade sim que estamos sob ataque, mas é verdade também que não estamos desprotegidos. É verdade sim que nós estamos sendo diariamente atacados e constantemente, irmãos, constantemente. Às vezes nós não estamos percebendo, mas há sim um ataque contra a família, contra as nossas vidas, enfim, contra a igreja do Senhor. Mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa batalha, que Deus está conosco, que o nosso Deus abriu mão dos seus recursos, e aqui no versículo 10, ele nos dá então o direito de nos apossarmos da sua própria força. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Como nos dias de hoje, como hoje é dia 3, não é isso? Dia 3/7 de 2022, como que eu posso hoje me revestir dessa armadura, para que eu possa suportar os ataques do inimigo? Nós recebemos, irmãos, autoridade para vestir a própria
armadura de Deus. Recebemos o direito de nos revestirmos do próprio poder de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. É isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1 dessa mesma carta, versículo 19 e 20. Esse é o poder que nós temos acesso. O poder que tirou Cristo da sepultura ao terceiro dia. Os crentes, eles não são encorajados a enfrentar essas lutas, a enfrentar essas batalhas. Você e eu, nós não somos encorajados a enfrentar essas lutas com a nossa própria força. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Nós não somos encorajados a enfrentar essas lutas usando as nossas próprias forças, mas sim a fazê-lo na força do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas estão entrando derrotadas já nessa batalha porque estão tentando ganhar na força do próprio braço, quando não é assim. Essas batalhas, essa luta tão difícil que talvez você está pensando, você está vivendo uma luta tão difícil, dizendo assim, pastor, mas eu não sei mais o que fazer. Talvez o que esteja faltando é você se revestir da força e do poder do Senhor. Abandonar, se despir do seu próprio intelecto, da sua própria força e reconhecer, dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito Santo. É vestir-se então do próprio Deus para a batalha. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Revestir-se, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, é vestir-se do próprio Deus. Então eu faço a pergunta para vocês: por que devemos nos revestir da armadura de Deus? Quais são os motivos que a Bíblia nos dá para que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus? 4 colocações breves aqui. Em primeiro lugar, versículo 11: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ao escrever essa carta para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo repete 3 vezes a mesma ordem. Versículos 11, 13 e 14. Fiquem firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. Por que é que o apóstolo Paulo repete 3 vezes a mesma ordem, a mesma frase? Em primeiro lugar, nós precisamos da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11. Precisamos de toda a armadura de Deus. Note, toda a armadura de Deus. E não tem como você vestir a couraça sem estar com o cinturão da verdade, sem estar calçado com as sandálias que proclamam a paz, sem estar com o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não vê, essa armadura não vem por partes, ou você está vestido com ela, ou você não está vestido com ela. E então no versículo 13 ele diz que nós precisamos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Para resistir o dia mau. Em terceiro lugar, somente usando a armadura de Deus ficaremos firmes contra as mentiras deste mundo. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós devemos usar a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E é muito interessante, irmãos, que essa palavra ciladas no grego, metodeia, significa literalmente métodos, estratagema. Porque muitas pessoas pensam no diabo como um ser com pata de boi, chifre de não sei o que, vermelho, com um rabo pontudo e um garfo na mão. Um ser irracional e mitológico. E não é isso que a Bíblia diz muito pelo contrário, que ele tem capacidade de se transformar em um anjo de luz, de enganar, se possível fosse, inclusive os escolhidos. Um ser poderosíssimo, que conhece muito mais a Deus do que nós,
demônios não só temem a Deus, mas tremem diante de Deus. Nós muitas vezes nem tememos e nem trememos. Mas a Bíblia então vai nos dizer, irmãos, que nós devemos estar atentos, precisamos da armadura de Deus para resistir os métodos, as ciladas, as estratégias do diabo. Muitos subestimam o inimigo e chegam a pensar que o império das trevas é algo extremamente desorganizado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é algo extremamente organizado. Jesus chega a dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, eles são mais ligeiros que os filhos da luz, que eles estão organizados em potestades, em principados, eles são extremamente organizados e muito funcional para gerar o caos no mundo e na vida da igreja. É óbvio que o diabo nunca vai conseguir afastar um salvo da sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no seu sapato, se ele puder abrir ciladas no seu caminho, armar armadilhas pelo caminho e deixar a sua vida muito mais difícil, você pode ter certeza que ele vai fazer, porque ele é ladrão e mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função. O mesmo apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Efésios, diz agora para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é esse método que o Satanás usa? Qual é o método que o diabo usa? Cegar o entendimento dos incrédulos. Irmãos, como eu tenho visto isso? Converso com pessoas inteligentíssimas, que falam mais de 1, 2, 3 idiomas, que são capazes de entender e compreender e me dar aula sobre a teoria da relatividade, mas não conseguem absorver a verdade contida em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando você fala isso com uma pessoa dessa, racional e inteligentíssima, parece que você está falando grego, está falando hebraico, está falando aramaico. Você diz para ela, Jesus te ama, e ela não consegue compreender. Sabe por quê? Porque o diabo bolou estratagemas, métodos, ciladas para cegar o entendimento daquela pessoa. E ela está diante do pecado, vivendo no pecado, indo a passos largos para o inferno. Consegue falar sobre qualquer assunto, mas não assimila as verdades do Evangelho. Porque essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. E o inimigo não só arma cilada contra os incrédulos, mas também contra os crentes, contra aqueles que estão pertinho de Jesus. É muito interessante quando você olha em Mateus capítulo 16, do 21 ao 23, pouco tempo antes, Jesus faz uma pergunta: quem dizem que sou? E Pedro diz: olha, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus olha e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz um elogio para Pedro, irmãos, que Pedro está caminhando nas alturas. Dali um pouquinho, versículo 21, Jesus chega e diz para eles, capítulo 16 de Mateus: olha, eu preciso ir para Jerusalém e padecer. Pedro então interrompe Cristo, diz: não, o Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa sofrer, tenha pena de ti, compadece de ti mesmo. E Jesus então olha para Pedro, que há pouco tinha dito: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você para mim é pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Jesus não está dizendo que Pedro era o próprio Satanás, ou que Pedro estava possuído por Satanás, mas Jesus estava dizendo ali que Satanás preparou uma armadilha, um sofisma, uma mentira tão bem contada e articulada que parecia uma verdade para Pedro, e Pedro caiu igual um patinho naquela cilada. Nós precisamos da armadura de Deus
para estarmos firmes diante das ciladas. Quando nós olhamos para Zacarias, às vezes nós pensamos, não, o diabo não chega perto da igreja. Se você olhar para o profeta, do livro do profeta Zacarias, você vai ver Deus falando que Satanás estava em cima do templo, que Satanás estava em cima do altar no templo. E quantas igrejas, irmãos, que têm pregado o diabo dentro da igreja? Teologia da prosperidade, mandinga gospel, eu trago o seu amor em 7 dias, e isso tudo acontecendo à torta e direita dentro da igreja. Vocês pensam mesmo, irmãos, que o diabo ele envia os seus demônios mais poderosos lá para a porta do bar? Para a boate? Para as esquinas? Não, irmãos. Os ataques são contra a igreja, contra os filhos de Deus. Por isso nós precisamos ficar atentos, porque o diabo ele usa constantemente ciladas para tentar derrubar. Porque é tão importante prestar atenção na hora da pregação da palavra. Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19, lembrem-se da palavra do semeador, pois todo aquele que ouve a palavra e não entendendo, vem o diabo e arrebata do seu coração. Essa é a semente que caiu à beira do caminho e os pássaros comeram. Quantas pessoas que estão todos os dias dentro de uma igreja, ou na quarta e no domingo, 3 vezes na semana, e escutam a palavra de Deus no domingo à noite e na segunda estão fazendo tudo diferente. Porque o diabo milita dia e noite para que as pessoas não compreendam o Evangelho. E aí, irmãos, ao invés de nós estarmos em espírito de oração dentro da igreja, orando pelos visitantes, orando para que a palavra de Deus fecunde no coração dos ouvintes, não, nós estamos pensando no que vai passar no jornal, no que eu vou comer, no que está acontecendo nas minhas redes sociais, qual foi a notificação que chegou no meu celular e eu não presto atenção e o diabo vem e arrebata a palavra. Porque é isso que ele faz, estratégias. E por isso nós precisamos da armadura de Deus para resistir às estratégias do diabo. Em segundo lugar, porque devemos nos revestir da armadura de Deus? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, tem muitas pessoas que já estão entrando derrotados nessa luta. São inimigos. É inimigo do pai, é inimigo da mãe. Não se dá com a cunhada, não fala com o cunhado. Tem ódio do primo, tem raiva do chefe, tem raiva do funcionário. E você está lutando contra quem você deveria estar salvando. Você está batendo em quem você deveria estar orando. Porque a sua luta, o seu inimigo não é essa pessoa, não é a sua esposa, não é o seu esposo, mas são espíritos malignos, organizados, que estão atuando na vida dele. E muitas vezes, ao invés de salvarmos os reféns, nós estamos entrando e baleando os reféns, alvejando os reféns. A igreja muitas vezes, ao invés de salvar aqueles que estão sendo feitos reféns do diabo, está matando aqueles que estão sendo reféns do diabo. Caíram então na cilada do inimigo e estão lutando contra pessoas. Os seus inimigos não são pessoas. Os seus inimigos são poderes sobrenaturais, malignos, que atuam de uma forma extremamente organizada. Não estamos, irmãos, em uma guerra simplesmente contra humanos, mas contra forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina toda a humanidade, todo o sistema mundial. Eles estão instalados na economia, política, religião e cultura de todos os povos e todas as sociedades. O príncipe dessa orquestra é Satanás, é isso que a Bíblia diz. Só que o interessante, irmãos, que eu e você já fomos refém do inimigo. E a Bíblia deixa bem claro que eu e você fomos reféns do diabo. Capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 5, diz assim:
E vós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu e você, um dia também fomos reféns do diabo. Eu e você também um dia fomos reféns desse príncipe das trevas. Mas graças a Deus pelo seu amor e pela sua infinita bondade, que usou um servo ou uma serva dele, que orou incessantemente pela minha e pela sua vida, até o ponto que as nossas algemas foram quebradas, os nossos olhos foram abertos e nós contemplamos a verdade. Por isso, em vez de atacar pessoas, comece a orar por elas e dizer: Senhor, liberta, abre os olhos, me usa, Senhor, para ser um agente libertador. Eu quero ver o meu marido dentro da igreja, eu quero ver a minha esposa dentro da igreja, eu quero ver o meu filho convertido, eu quero ver essa pessoa se rendendo ao Senhor. É isso que nós devemos fazer, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Em terceiro lugar, porque devemos nos revestir da armadura de Deus, versículo 13, para resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Aqui divide esse versículo em duas partes. Primeira parte, a parte A do versículo, para resistir o dia mau. Meus queridos, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque se há alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, são dias maus. Pode ter certeza. A gente querendo ou não, a notícia ruim bate a porta. A gente querendo ou não, o luto bate a nossa porta. A gente querendo ou não, às vezes, a beira da falência bate a nossa porta. Crises e mais crises chegando constantemente. Então nós precisamos da armadura de Deus. Precisamos estar prontos para esse dia. Pois infelizmente, ele chega e chega na vida de todos. E às vezes não é só um dia, às vezes é uma fase. Lembro-me de Jó. Jó estava tudo bem na vida dele, ele era o homem mais rico. No mesmo dia, chega uma notícia e diz: olha, os sabeus chegaram, roubaram todos os bois e as jumentas, só ficou eu vivo para contar a história. Enquanto esse falava, chega outro funcionário e diz: caiu um raio e bolas de fogo do céu, mataram todos os pastores e todas as ovelhas, só fiquei eu vivo para contar a história. Esse ainda falava, chega o outro e disse: os teus 10 filhos e as tuas filhas estavam celebrando o aniversário de um deles, e deu um vento tão forte, a casa desmoronou, caiu em cima, e todos morreram, só sobrou eu para contar a história. E um dia, irmãos, o homem mais rico passou do seu mais pobre, com 10 caixões na sala, velando os seus filhos. O dia mau. No dia 3 do mês passado, eu fui fazer um exame, uma ecografia, porque estava com um carocinho aqui, pensei que era uma hérnia. Chegou o médico e falou: olha, não é hérnia, mas tem uma notícia um pouquinho mais ruim para você. Você está com gordura no fígado, pedra na vesícula. Venho para casa. Quando chego em casa, uma irmã querida vai nos visitar. Entra para dentro de casa junto com a minha esposa, as duas vão no quintal pegar abacate. O meu cachorro ataca gravemente essa irmã, com uma mordida violenta na perna. Quando eu vi tanto sangue saindo, eu pensei que tinha perfurado uma veia, ou quiçá a artéria. Pego essa irmã às pressas, faço um torniquete na perna dela com um pano, levo para o hospital, ligo para minha esposa e falo: amor, traz o exame aqui. Eu já estou do lado do posto de saúde, a 1h da tarde, vou mostrar o exame para a doutora que pediu o exame.
Minha esposa leva o exame, voltando para casa, um motociclista cruza uma esquina onde ele deveria parar e bate no carro que a minha esposa está dirigindo. Tudo no mesmo dia. Se nós não estivéssemos revestidos pela armadura de Deus, nós teríamos entrado em colapso. Não acha peça. Minha esposa, com a violência da pancada que deu da moto no carro, graças a Deus ela não se machucou, nem o motociclista. Ela colidiu num outro carro que estava estacionado. Não vou falar nem a marca do carro, irmãos, ano 2006 e 2007. Não achava nem na China o farol daquele carro. Comecei procurando em Brasília, fui parar em Goiânia. Cheguei com uma peça nas mãos, encontrei. Glória a Deus. Toda essa andança me promoveu um Covid, não só para mim, mas para toda a minha família. E aí agora estou retornando hoje, saindo da quarentena. O dia mal chega. E às vezes não é só um dia, mas é uma fase onde tudo parece estar dando errado. E se você não estiver revestido da armadura de Deus, você entra em colapso. Você fica louco, você pensa que Deus te abandonou. Mas saiba que é só o inimigo atacando. Mas a segunda parte do versículo é: depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. E aqui é mais perigoso do que no dia mau. Porque quando você está sob ataque, você está alerta, você está com o joelho no chão, você está jejuando, você está clamando, você está lendo a Bíblia, você está acordando de madrugada dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, o meu filho está precisando, cura minha esposa, entra com a provisão porque eu estou sofrendo. Agora o problema é, irmãos, quando tudo passa. Quando tudo passa. Hernandes Dias Lopes disse uma frase que eu anotei: nunca somos tão fracos como depois de uma grande vitória, pois é aí que baixamos as nossas armas. Quando nós vencemos, nós celebramos, e aí nós esquecemos que às vezes o inimigo só deu um pause. Ele só está preparando o cavalo que Troia vai colocar para dentro. E você pensou que venceu. Lembre-se de Davi. Davi só celebrou depois que ele estava com a cabeça do gigante na mão. Ele não dançou a vitória enquanto o gigante estava deitado no chão. Ele atirou a pedra, correu para cima do gigante, sacou a espada do gigante e decapitou a cabeça do gigante. Depois, quando ele estava segurando a cabeça do Golias na mão, então ele celebrou aquela vitória. Tem muito crente que está celebrando e o gigante só está tomando fôlego. Nós precisamos da armadura de Deus para resistir quando tudo parecer que está bem, porque o vento pode mudar, meus queridos. Em quarto e último lugar, por que é que nós devemos nos revestir da armadura de Deus? Versículo 14: estejam, pois, firmes. Como eu disse, essa ordem se repete 3 vezes. O interessante, irmãos, é que essa ordem, além de se repetir 3 vezes, nós devemos observar que o apóstolo Paulo não nos manda atacar, em momento algum. Essa é a ordem. Devemos observar que Paulo não nos manda atacar em momento algum. A ordem é que nós venhamos nos fortalecer no poder de Deus, que é a sua armadura, versículo 10. E que fiquemos firmes, resistindo às ciladas, os dias maus e as mentiras que são contadas. Por que é que eu e você não precisamos atacar e lutar? Nós não precisamos lutar, porque essa batalha Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Nós não precisamos lutar. Nós precisamos permanecer firmes, não arredar o pé, não nos afrouxar. Continuar firmes naquilo que Deus falou, mas nós não precisamos lutar, porque Ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz, como diz Gênesis 3, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo já venceu essa batalha. Em Lucas capítulo 11, Jesus faz referência ao diabo e compara o diabo a um homem valente, bem armado e vestido com a armadura. No entanto, Jesus diz
que Jesus é aquele que é mais valente do que o homem valente. Versículo 22 de Lucas 11 diz assim: mas se apareceu alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é aquele que entra na casa do valente, amarra o valente e leva os seus bens. Marcos capítulo 3, versículo 27. Por que é que eu e você não precisamos lutar? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo despojou todos os principados e potestades e os humilhou publicamente. Em segundo lugar, porque Jesus Cristo é mais valente que o valente e lhe arrancou a armadura. Em terceiro lugar, porque Jesus Cristo entrou na casa do valente, amarrou o valente e levou os seus bens. E em quarto lugar, porque Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. Tudo isso Jesus Cristo fez. O que é que Jesus quer que eu e você façamos hoje? Que nós tenhamos nos vestir da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Por isso ele começa falando que a primeira peça que nós precisamos vestir dessa armadura é o cinturão da verdade. Um cinturão de couro que cobria a parte inferior do abdômen. E por que não começar pelo capacete e sim pelo cinturão? Porque todas as outras peças da armadura iam presas no cinturão. E Jesus diz então aqui no versículo 14 que esse cinturão é o cinturão da verdade. Tudo está ancorado na verdade, por isso Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A armadura ia presa ao cinturão. O cinturão passava por volta da túnica e segurava a túnica, e a espada ia presa também ao cinturão. Sem a verdade, nós estamos desmontados. Em segundo lugar, ele diz ainda no versículo 14 que nós precisamos vestir-nos da couraça da justiça. A couraça era algo que protegia os órgãos vitais, o coração, o pulmão, as entranhas. E por que é couraça da justiça? E aqui não é um atributo meramente humano, mas é uma justiça imputada. Que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará alguma acusação contra os filhos de Deus? Pois é Deus quem nos justifica. Qual é a couraça da justiça, senão a justificação que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? E por que nós devemos vestir essa couraça? Porque o inimigo vai lançar pensamentos, dizendo o seguinte no seu coração: você não vale nada. Você está tentando se acertar na sua vida, mas você não consegue. Você é medíocre. E quando esses pensamentos vierem, você pode dizer até: isso pode ser verdade, mas Deus decidiu me amar. Jesus Cristo me justificou na cruz. Eu fui feito justiça de Deus pelo amor do seu Filho Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos calçar aos pés as sandálias da paz. Versículo 15. Sandálias de couro com um solado duro, que eram resistentes aos espinhos e às armadilhas que o inimigo lançava pelo caminho. Conformosos aos pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Irmãos, o inimigo tem preparado artimanhas para fazer você parar. Se você estiver calçado com as sandálias da paz, você vai conseguir ir avante na sua vida. Em quarto lugar, nós precisamos do escudo da fé. Versículo 16. Esse escudo era um escudo retangular, dupla face de madeira. Na parte superior tinha ferro, na inferior também, e era coberto de couro. Os soldados romanos molhavam esses escudos na água antes da batalha, porque quando os inimigos atiravam os dardos inflamados, a flecha flamejante cravava no escudo e apagava. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16, quando nós estamos com o escudo da fé, que nos protege da cabeça aos pés. Os dardos inflamados do maligno não têm efeito na nossa vida. Precisamos também, em quinto lugar, do capacete da salvação. Como já lemos, o Deus desse século cegou o entendimento.
E quantas pessoas eu encontro pelo caminho que estão aí aterrorizadas, com medo de perder a sua salvação. Sabe por que você não perde a sua salvação? Porque ela foi conquistada por Jesus, não foi por você. Não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça que nós somos salvos, e nós precisamos estar com essa verdade na nossa cabeça, blindando o nosso entendimento. E por último, a única arma que tem nesse composto, a espada do Espírito, a arma curta de ataque, de estocada dos soldados romanos, era uma espada de uma mão só, para o combate corpo a corpo. E Jesus disse que esta espada do Espírito é a palavra de Deus. Irmãos, quando Jesus foi tentado ao deserto, todas as vezes, das 3 vezes que Satanás fez perguntas para ele, Jesus Cristo disse: está escrito. Está escrito. A única arma que nós temos é a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar essa palavra. Porque aí quando aquela mulher ou aquele homem te cantar lá no seu Instagram: oi linda, oi lindo, oi sumida, oi sumido, você vai poder dizer: está escrito. Quando aquela pessoa vier com segundas intenções, sendo manipulada pelo inimigo, você vai poder dizer: está escrito. Quando pedirem para você assinar alguma coisa que não foi bem assim, que foi comprado por um preço, mas vamos colocar outro, você vai poder dizer: está escrito. E você vai poder resistir e lutar quando você tiver conhecimento da arma que você tem na mão. Por isso nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. E como que eu faço isso, pastor? Eu quero a armadura, eu quero me revestir de Deus, eu quero me revestir do poder de Deus. Só tem uma coisa que você precisa fazer. Você não precisa vir 7 vezes, 7 sexta-feiras. Você não precisa, não é com dízimo, não é com oferta, não é com sacrifício, não é com nada. Sabe o que você precisa fazer? Versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para você se revestir de Deus, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Pastor, eu não sei por quem orar. Então você vai começar a orar por todos os irmãos da igreja, e é isso que o apóstolo Paulo está falando: orem por todos os santos. No versículo 19 diz: se vocês acabou de orar pelos santos, então orem por mim. Vocês orem por mim, pelo seu pastor, porque eu preciso do poder de Deus, eu preciso dessa força para continuar pregando a palavra de Deus. Mas pastor, acabou as palavras, então vocês vão ficar em espírito de oração, conectados com Deus todo momento. E aí quando chegar esse momento na sua vida, você vai falar com Deus ali rapidinho: Senhor, o que eu faço agora? Apareceu essa situação. Esteja em oração, súplica, agradecimento, bendizendo, louvando, cantando todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer se revestir de Deus, você quer se ver livre dessas ciladas do diabo, você precisa orar todos os dias e sem cessar. Só assim nós vamos nos revestir da armadura de Deus e vencer o inimigo. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um que aqui está. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite faça morada nos nossos corações. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.